Convido os irmãos a abrirem em Eclesiastes, capítulo 7, palavra de Deus. Quero ler com os irmãos, hoje estaremos mais focados no versículo 7, primeira parte aqui do versículo 7, mas eu quero ler com os irmãos do 1 ao 7 para relembrar esse trecho. Eclesiastes, capítulo 7, versículos do 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, nós estamos aqui reunidos em Seu nome por causa do que o Senhor já nos proporcionou, através da operação do Evangelho, as boas novas que nos tiraram, nos removeram do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do Seu amor. Hoje nós estamos aqui pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Pedimos, Senhor, que durante o momento da pregação, que durante este domingo possamos recordar os feitos do Senhor, recordar que o Senhor é bom, que a Sua misericórdia dura para sempre, e voltarmos à lucidez da nossa mente, Senhor. Tira de nós a loucura, Senhor. Faça-nos compreender mais que a Tua palavra pode e é poderosa, eficaz para restaurar a alma. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti e na Tua santa palavra, acima das circunstâncias, acima do que vemos com os nossos olhos naturais, mas que nossos olhos estejam postos no Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por Ele, em nome dEle, nós oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, algumas Bíblias até aparecem nessa parte inicial do capítulo 7, um texto em negrito chamado Comparadas à Sabedoria e à Loucura. E no versículo 7 de Eclesiastes, nós começamos a compreender uma questão que eu gostaria até de particionar com os irmãos. Então, hoje eu quero falar dessa primeira parte, onde o pregador diz: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Loucura, né? O que seria esse aspecto da loucura que a palavra de Deus nos ensina? Algumas pessoas, inclusive, dizem, né, um ditado popular, que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Mas o que seria essa loucura que parece que perturba e deturpa, inclusive, a sabedoria? Como é que uma pessoa que é sábia pode enlouquecer? Até onde vai essa loucura? Para quem está sendo apontado? Então, essa consequência terrível. Uma pessoa sábia se tornar louca, o que a opressão faz? Então, irmãos, como em diversas partes da literatura sapiencial, nesse momento o texto bíblico está apresentando dois caminhos. E o primeiro é o caminho da loucura, da corrupção, inclusive se fôssemos ver a sequência do versículo 7. E também o caminho da sabedoria e da preservação. Qual é o caminho que você está trilhando hoje? Posso até te perguntar mais ou menos assim: hoje você está mais perto da loucura ou você está mais sóbrio, mais sensato? Será que você está enlouquecendo e não percebe? É difícil, né? Porque a pessoa que está louca nem é capaz de perceber a sua própria loucura. Mas a sua sabedoria está sendo preservada hoje? Ou você, olhando para trás, está pensando assim: eu estou enlouquecendo mais, eu estou ficando um pouco mais perturbado do que eu estava antes. O que está acontecendo então? Irmãos, a opressão, o texto diz, faz endoidecer até o sábio. Então eu queria ver com os irmãos hoje de uma maneira negativa, a maneira errada, a forma errada de nós nos portarmos quanto às opressões. Também percebemos que nas opressões nós temos um escape, nós temos um livramento. A palavra de Deus nos ensina a suportarmos isso para não enlouquecermos. É importante sabermos como não enlouquecer. E também percebemos que existe uma certa sabedoria que é preservada por Deus.
existe um certo sábio segundo o mundo, mas existe uma sabedoria que vem do alto que te preserva. Então veremos isso essa manhã. Irmãos, de forma negativa, consequentemente aqui, nós aprendemos uma maneira incorreta de suportar ou comportar-se na opressão. O que é opressão? Irmãos, opressão na palavra de Deus é injustiça, opressão na palavra de Deus é abuso, extorsão, isso é opressão. Você se sente realmente pressionado de uma maneira tal que você não consegue se mover, você está realmente oprimido. É uma injustiça sobre você, é um peso sobre você que você não pode suportar. Essa é a opressão na palavra de Deus. E a opressão está mostrando aqui que leva a ações insensatas, ações movidas pela indignação, ações movidas pela irritação, pelo sofrimento que está sendo suportado por muito tempo, pelas dificuldades vividas, pela sensação de injustiça, pelas pessoas injustas que a causam. Isso é opressão. Irmãos, uma alma levada ao limite pela tirania impiedosa pode perder o equilíbrio, irracional, se tornar irracional. A Bíblia diz aqui, enlouquecer, endoidecer, isso aqui é agir irracionalmente. É como se a pessoa não estivesse pensando nos seus atos. É como se uma pessoa oprimida começasse a agir sem racionalidade. Então é certo que nenhuma quantidade de opressão deveria ter esse efeito no crente, mas às vezes, irmãos, possui esse efeito, nem que seja temporariamente. A gente encontra muitos exemplos na Bíblia sobre isso. Moisés ele perdeu o controle, podemos dizer assim, ao ser pressionado pelo povo, e ele desobedece a Deus ao ferir a rocha. Moisés deveria fazer o quê? Falar para a rocha, mas ele fere a rocha. Mas qual é o contexto? É o povo murmurando o tempo inteiro, né? Falando, por que tirou a gente do deserto, do Egito, para perecermos no deserto? Por que tirou a gente de um lugar onde tinha cereais, onde tinha romãs, onde tinha água, para nos levar para um lugar que não temos água? E começa a murmurar, Moisés fere a rocha, no lugar de falar para a rocha. Ele perde um controle, ele não agiu racionalmente naquele momento. Asaf, no Salmo 73, irmãos, é tão interessante porque ele parece que está se resvalando da fé, né? E ele deixa isso descrito ao ver a prosperidade dos ímpios e como ele mesmo está sendo oprimido. Ele diz assim no versículo 8 do Salmo 73, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Eram opressores que nem se importavam com as suas opressões que causavam, falam com altivez. Mais à frente, ainda no Salmo 73, no versículo 22, ele diz assim, eu estava embrutecido e ignorante. Ainda ele diz, era como um irracional a tua presença. Cadê? Cadê a sabedoria? Cadê a racionalidade? Eu era como um irracional a tua presença. Versículo 23, é claro, o texto mostra o socorro. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Existiu o livramento aqui, vindo por Deus, mas Asaf já estava enlouquecendo, como irracional a sua presença, mas o Senhor o tomou pela mão direita. João Batista, precursor de Cristo, pregava o Evangelho, pregava arrependimento. Mateus 11, do 2 ao 6, mostra que ele está oprimido na prisão, questiona se Jesus era o Messias, o Cristo, e Cristo precisou trazer uma resposta de consolo para João Batista, mostrando os frutos e as promessas se cumprindo em Cristo. Mas isso traz uma opressão, nem que seja temporária, isso traz um aspecto de estou enlouquecendo, eu estou perdendo a racionalidade, eu não estou conseguindo agir com a visão que eu tinha antes. Isso se mostra, irmãos, numa loucura. Irmãos, Elias, poderoso em obras no Senhor, ele pediu a morte após as perseguições ocasionadas por Jezabel. A injustiça, a opressão o fez perder a clareza espiritual, inclusive do poder de Deus. Por um momento, é claro. Então, irmãos, você pode se encontrar assim essa manhã. Quem sabe a opressão está ganhando terreno na sua mente. E se você olhar para trás, essa opressão está aumentando. E você começa a pensar, será que eu não estou enlouquecendo? Será que eu vou resistir? É demais para mim, eu vou ficar louco? Quantas mães já não disseram isso, né? Numa confusão na casa, os seus filhos fazendo uma bagunça e diz assim, vocês vão me deixar louca, né? Vocês estão me enlouquecendo. Quantas pessoas vão para o trabalho, aquela confusão toda, e você até diz assim, esse lugar que eu trabalho é um hospício, né? Que loucura é essa que eu estou vivendo? Isso aqui vai me endoidecer, eu não vou conseguir aguentar. Ou quando surgem os seus inimigos,
aqueles que caçoam de você, que dificultam a sua vida, que têm prazer em ver você sofrendo, têm prazer em ver você agonizando, e você em determinado momento pensa, não dá mais, eu vou ficar louco? Irmãos, a Bíblia, ela nos ajuda, graças a Deus, a percebermos e vemos uma maneira correta de se comportar sobre a opressão, para a loucura não tomar de conta. Eu creio que nenhum dos irmãos aqui tem vontade de ficar louco, e Deus nos preserve disso. Então, como nós devemos evitar? Irmãos, a primeira coisa que a gente vê, a palavra de Deus nos mostra que o mal, ele contamina até o seu autor. O opressor, ele é destruído pela opressão que ele causa. Isso não pode sair da nossa mente, senão a gente enlouquece. Um pouco mais à frente em Eclesiastes, no capítulo 8, existe uma passagem bem interessante, às vezes é difícil de compreender ela na ara, mas ela tem uma tonalidade muito importante aqui. Versículo 9 do capítulo 8 diz assim: tudo isso vi quando apliquei o coração a toda obra que se faz debaixo do sol. O que ele viu? Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem, para arruiná-lo. Aí você fica assim, esse domínio é para arruinar o outro homem que ele está oprimindo? Não. Aqui é a ruína dele mesmo. Há tempo que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. É para o seu próprio dano. Até na Corrigida Fiel coloca assim, para a desgraça sua. O opressor é arruinado pela opressão que ele causa, irmãos. O mal, ele contamina o seu autor. Essa é uma questão muito importante. O mal, a gente precisa lembrar disso porque as consequências do mal chegam no autor desse mal. Paulo dizia, Alexandre o latoeiro, Deus lhe dará a paga. Existem consequências, você tem que lembrar disso, a consequência vai acontecer no autor do mal. Esther capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz assim, enforcaram, pois, a Amã, homem perverso. Amã queria a destruição do povo judeu. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. O mal que Amã planejou retornou contra ele mesmo, mostrando o quê? Que a maldade não apenas atinge o oprimido, a consequência, o sofrimento para o oprimido, mas corrompe e destrói o opressor. Isso deve ser lembrado para a gente, senão a gente fica louco, irmãos. Se não percebemos isso, essa continuidade, o que nós precisamos pensar, lembrar? Que o mal não dura para sempre. Vamos abrir no Salmo 37, palavra de Deus. Quando você está oprimido, não se esqueça disso. Eu sei que a loucura da situação vai talvez fazer com que você se esqueça, mas peça a graça de Deus para lembrar dessas verdades. Salmo 37, versículo 9 e versículo 10. A Bíblia diz assim, pois os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco, e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar, e não acharás. Irmãos, aqui é claro, o prazo de validade do mal existe. Os que praticam o mal não permanecerão para sempre. Eu gosto de um texto de Isaías 60:20 que diz, os dias do teu luto findarão. Que bonito isso, né? Os dias do teu luto findarão. Irmãos, todo mal tem um curso para o fim. Ao longo da história nós vemos que períodos de opressão, perseguição, foram interrompidos por mudanças repentinas da situação, pela morte do opressor, por revoltas inesperadas, por transformação daqueles que sofrem. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7, a Bíblia nos ensina. 2 Tessalonicenses 1, 5, a Bíblia diz assim, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Estáis sofrendo, está acontecendo isso. Versículo 6, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E ainda diz, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Como é que você não enlouquece nessa terra sendo oprimido? Lembre-se que o alívio virá do Senhor. Haverá alívio, meu irmão. Haverá alívio, minha irmã. Ah, mas eu estou vivendo, será que eu vou morrer? Eu vou passar a vida inteira sendo oprimido? Muitos crentes no Senhor morreram ainda sendo oprimidos, mas qual é o alívio? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Haverá alívio.
Não importa até onde chegará a situação ainda aqui nessa terra, mas haverá alívio para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, hoje o mundo parece ser injusto, os perversos prosperam, os justos sofrem, mas a palavra nos garante: Deus vê, Deus julga, Deus dá a paga, o mal tem fim, o nosso sofrimento também. Cristo voltará e com ele virá o descanso. Toda lágrima será enxugada. Essa é a maravilha da palavra de Deus. E é claro, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Sofrer em última análise é bom, né? Apenas para recordar disso, né? Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo o sofrimento está incluído nessas todas as coisas. Deus usa para o bem. Mais à frente, em Romanos 5, do 3 a 5, diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Qual é a produção da tribulação? A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. A experiência, esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Tribulação, o amor de Deus sendo derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, o sofrimento para o cristão, a opressão para o cristão verdadeiro, não deixa ele louco, em última análise, eu posso dizer isso. Porque ele é um meio de formação do caráter cristão e te preserva. Se eu te falar que a opressão, quando vem para a vida de um crente, aparenta tornar ele mais louco, aparenta deixar ele fora do seu juízo. Pode acontecer temporariamente isso, mas no final produzirá bom fruto para você. Essa opressão está fazendo você perseverar. Essa tribulação está vindo preparada por Deus para tornar você perseverante. Tiago 1, do 2 ao 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como é que vem integridade? Na provação. Deus está preservando você. É opressão, é difícil, parece que eu estou enlouquecendo, mas é um meio de Deus preservar a sua alma. Então as provações, elas são pedagógicas, produzem uma espiritualidade diferente, faz melhor o coração, como a gente viu no versículo 3, a tristeza do rosto torna melhor o coração. Então o autor aqui em Eclesiastes diz: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Então você começa a analisar, mas isso está me dando um aspecto de loucura. E a Bíblia está dizendo que faz endoidecer o sábio. Qual é a relação aqui? Irmãos, provações, opressões, elas expõem a fragilidade da sabedoria humana. A fragilidade de uma sabedoria que não se ancora no temor a Deus. É nisso que o texto está programando para você. Por isso, em última análise, o pregador está falando de uma sabedoria que ainda não progrediu até o final de toda ela. Em última análise, aqui ainda é debaixo do sol. As pessoas que são detentoras de alguma sabedoria, detentoras de um aspecto de uma vida que ainda não passa do sol, elas podem sim enlouquecer. Por isso, podem agir irracionalmente. O versículo 9, até chegando, ainda diz: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. O que é isso? No íntimo daqueles que já não têm, acabou a sabedoria. Então existe uma sabedoria que ela se termina. E aí começa uma ira, um agir descontroladamente, e isso está no íntimo de quem? Dos insensatos. Mas no íntimo do sábio, pelo temor de Deus, o que há? Esperança. Sempre existe esperança, junto com a sabedoria do crente. Por isso é diferente, irmãos. A gente observa essas questões em diversas situações, homens e mulheres tidos como sábios no mundo, que acontece no final das suas vidas, enlouquecem, ficam loucos. Friedrich Nietzsche, filósofo que dizia que Deus está morto, buscou explicar o mundo sem referências, ao divino, sofreu longos períodos de instabilidade, colapso. Ele morreu insano, irmãos. Os últimos 11 anos dele foram de insanidade, loucura. É importante nós pensarmos sobre isso. Até nos Estados Unidos uma pessoa foi presa, e sentiu-se oprimido na prisão, e ela abriu um processo, entrou com um processo contra ela mesma. Olha a loucura dela. Dizendo assim que ela tinha violado os seus direitos. Como pode eu mesmo me colocar nessa situação? Cobrou $5 milhões, irmãos. E vai pagar, ele vai ter que pagar. Olha a loucura, Eu vou me processar.
Quem sou eu para poder me colocar nessa situação? A gente fica louco. Opressão enlouquece a pessoa que não tem os seus olhos na eternidade. A sabedoria debaixo do sol é limitada, ela é terrena ainda, marcada por uma finitude, ela flutua demais. Mas a do alto, ela interpreta o sofrimento como um meio de formação espiritual. Aqui, irmãos, então, o sábio, em última análise, a gente pode colocar, precisa ser um sábio verdadeiro, senão enlouquece. Isso mostra os limites de uma sabedoria sem temor a Deus. Existe diferença nisso, irmãos. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte, perguntando, né? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Louca a sabedoria do mundo? E o profeta Isaías diz em Isaías 26:3, Tu, Senhor, conservarás perfeitamente o quê? Em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti. A sabedoria do mundo, Deus torna louca, mas aqueles que confiam em Deus, o Senhor conserva em perfeita paz. Essa é a distinção absurda da palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos uma esperança em Cristo, no que Cristo fez. Hebreus 6 diz que nós temos como âncora da alma. O texto diz, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Essa é a firmeza que nós temos na esperança em Cristo Jesus. Então nós temos o contraste de uma sabedoria limitada que pode te tornar louco, mas também você vê uma âncora, uma esperança viva e segura que nos liga diretamente a Deus. Jesus, irmãos, entrou no Santo dos Santos como nosso representante. Eu vou te falar, no meio da sua loucura, pare 5 minutos para orar. Você vai ver. Porque Cristo entrou por você. Cristo suportou a dor, suportou uma opressão que você não seria capaz de suportar. Então hoje você é capaz de não enlouquecer por causa daquilo que Cristo fez. A âncora firme para você é Jesus Cristo avançando na glória. E Ele voltará para te levar para lá. A esperança sempre te segura firme em Jesus Cristo. Então, cuidado, não faça algo que vá te enlouquecer. Eu posso dizer assim também, se você está vivendo num mundo que já enlouquece, cuidado. Lembre-se da esperança em Cristo Jesus e não peques contra o seu Senhor. Você deve buscar em seu Senhor a sanidade. Essa é uma advertência, irmãos, que eu também percebo. Por que o mundo está enlouquecendo? Porque o pecado está aumentando, irmãos. O pecado enlouquece. O pecado deixa a pessoa deturpada. Convido os irmãos a abrirem Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 15. É uma coisa que o Senhor deixou muito claro, né? No capítulo 28, que a maldição que vem do Senhor, o Senhor amaldiçoando o caminho do homem por causa da desobediência, e as consequências são terríveis aqui. Olha só, Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 diz assim, será porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Ele fala, maldito serás tu na cidade, maldito no campo, maldito o cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. Versículo 19, maldito serás ao entrares, maldito ao saíres. Versículo 28, o que está dizendo? O Senhor te ferirá com loucura. Versículo 33, o fruto da tua terra, todo o teu trabalho, comê-los-á, um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido. A opressão de Eclesiastes 7, quebrantado todos os dias. Versículo 34, te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Ainda ele diz no 45, todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardar os mandamentos e estatutos que te ordenou. Qual é o final da loucura? Destruição. O final total de uma loucura, de uma insanidade, é destruição. Você olha uma situação e você enlouquece. Mas esses citados aqui em Deuteronômio 28 são aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que não ouvem a voz de Deus. A impiedade, até num povo que se chamava povo do Senhor, mas aqueles que se apegaram à desobediência
se tornaram loucos, destruídos, as consequências daquilo que faziam. Então, os efeitos, irmãos, de uma injustiça, os efeitos também de uma desobediência, podem te tornar loucos. Você pode ser dominado, ser humilhado e ficar louco, exatamente como Eclesiastes 7 diz. Agora existe uma verdade, nós somos capazes de preservar a sobriedade, em situações mais extremas, irmãos. A Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos deixa refletido. Estevão, diante de um sofrimento terrível, diante da opressão da morte violenta, ele não perde a lucidez e a paz. Ele ora, não impute os pecados a ele, Senhor, perdoa-os, não sabe o que fazem, como Cristo. Estevão segue olhando os céus abertos. Isso é uma contemplação de graça, misericórdia, porque ele está olhando para a segurança dele. Paulo, irmãos, sofreu naufrágios, prisões, espancamentos. A sua vida descreve ao final, depois de tudo que ele passou: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Paulo não diz, eu me enlouqueci, eu fiquei louco por tudo que passei. Não, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Policarpo de Esmirna, discípulo direto do apóstolo João, quando lhe ofereceram a chance de negar Cristo Jesus para viver, ele respondeu o seguinte: há 86 anos eu o sirvo, ele nunca me fez mal, como posso blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Ele morreu queimado, mas em paz e firmeza de convicção de quem ele cria. William Tyndale, tradutor da Bíblia para o inglês, foi condenado à fogueira. Irmãos, as suas últimas palavras, condenado à fogueira, ele disse assim: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Sobriedade, compreensão. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Qual é o consolo, irmãos? O consolo é que Deus prepara até as opressões, as dificuldades que podem enlouquecer o sábio ainda neste mundo, mas não enlouquece o crente verdadeiro. O crente verdadeiro vai até a glória lembrando quem é o seu Salvador Jesus Cristo, e a recompensa da perseverança está guardada para ele. A Bíblia diz em Apocalipse 2, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, e o texto conclui, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Irmãos, não se esqueça, sempre haverá um escape. Se você está enlouquecendo dentro de si, se você está pensando assim, eu não consigo suportar a situação que eu estou vivendo, a minha vida está difícil, eu acho que não tem livramento, a Bíblia nos ensina, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não vos permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, a Bíblia diz, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você não vai enlouquecer, porque Deus está sustentando a tua mente e o teu coração. Amém? Que Deus nos dê graça, irmãos. Eu sei que nas instabilidades a gente pensa que vai enlouquecer, mas é o Senhor quem nos preserva até o final. O nosso maior escape não está neste mundo, mas está na eternidade. Vamos orar? Nosso Deus, amado Pai, nos dê graça, Senhor. Tu sabes que em nossa mente, quantas vezes nós já pensamos, eu vou ficar louco, eu vou enlouquecer, eu não vou conseguir suportar, não tem mais jeito, não dá certo, Senhor, continuar. Mas é o Senhor quem nos toma pela mão direita, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos preserva, é a lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma, é o Senhor o que nos consola na angústia, a Tua palavra nos vivifica, Senhor, nos ajude a não andarmos insanos, loucos, irracionais, toma-nos como tomou Asaf pela mão direita, e tira de nós a irracionalidade do pecado, Senhor Deus, de nos desviarmos da Tua palavra, a opressão, Senhor, que enlouquece o sábio, mas aquele que busca o temor do Senhor, do qual é o princípio verdadeiro da sabedoria, que esse seja sustentado até o final, Pai. Preserva como o Senhor preservou todos os santos do passado, até hoje, Tu és capaz de nos preservar. Guarda-nos em Teu nome, Pai, em Cristo Jesus nós oramos. Amém.